nesta noite do nosso trabalho corriqueiro que versa em torno deste livro. Os investigadores da alma do Espírito sempre cercam de pesquisas a quem estou comprometido a fazer a divulgação, a propalação, até porque a obra merece, uma obra de cunho altamente intelectual e acervo de pesquisa nunca vista, fora os livros da codificação. Entre esses meios, esse movimento espiritista aqui em nossa cidade, não desmerecendo esses clássicos, a feitura de Leon Denis, Lausanne, Delane, Gelei, Akisakov e por aí vai, uma infinidade de outros tantos, mas todos eles também estão inseridos aqui. Por isso que eu digo que todos os clássicos da fenomenologia espiritista está aqui nesta obra, compondo esta obra, que esse grande intelectual elaborou. Jules Denis, Barão do Potete, é nosso homenageado desta noite aqui no nosso instituto, o CEMEC, que se preza em render esta homenagem, até porque o merece, certo? Esta fera é da ocasião de 1791 a 1881. Foi um dos mais destacados seguidores do magnetismo na França, familiarizando com todos os fenômenos do supranormal, que foram mais tarde chamados de espiritualistas. Ele começou seus experimentos em 1821 e registrou suas experiências em inúmeras obras, também no Jornal do Magnetismo, fundado em 1845 por ele, editado até 1848. Do Potete, seguidor do Marquês Armand de Puységur e de Joseph-François Deleuze, afirmava ter descoberto no magnetismo a magia da antiguidade, fenômenos de aporte, levitação do corpo humano e comunicação de espíritos foram frequentemente submetidos à experimentação sob seu rigoroso controle. Foi ele que, em visita à Inglaterra, introduziu Dr. John Eliotson nas pesquisas sobre magnetismo. Escreveu e deu à luz as seguintes obras, que são inúmeras, aqui citadas. E a 3 de agosto de 1835, do Potete proferiu enérgico discurso quando de sua posse no Instituto e Cultura de Paris,
oportunidade em que defendeu os princípios do magnetismo, então rejeitados pela maioria dos sábios franceses. Eis na íntegra o memorial do Barão do Cotet, cujas ideias seriam mais tarde defendidas com lógica e sabedoria por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Senhores, um dos ilustres membros da célebre corporação a que me dirijo, disse num de seus escritos: as verdades bem reconhecidas não perecerão jamais, porque o tempo não as gasta, nem as pode enfraquecer. A exatidão desse axioma explica-se perfeitamente ao magnetismo animal de que lhes vou falar, antevisto por todos os povos, mas especialmente descrito nos últimos séculos por um grande número de fisiólogos. Magnetismo animal, ou se prefere, a propriedade de que gozam os corpos organizados e vivos de atuarem uns sobre os outros em virtude de leis ainda não bem conhecidas, embora seja evidente para aqueles que o estudam, continua a ser posto em dúvida pelas corporações sábias, que o classificaram de quimera, apesar do testemunho de um grande número de homens de mérito e do seu já grande desenvolvimento atual. Contudo, senhores, os que assim procedem com respeito ao magnetismo animal estudaram com ardor os mistérios da luz, os da eletricidade, os do galvanismo. Parece que procuram aprofundar até mais não poder ser a natureza de todos esses fenômenos estranhos à vitalidade. Mas os efeitos surpreendentes do fluxo vital continuam a ser-lhes inteiramente desconhecidos. E é pena, muita pena, que fenômenos que podem projetar tanta luz sobre os conhecimentos da humanidade são deixados ao abandono, como se não merecesse o estudo sério dos nossos homens de ciências. Todos vós recordais certamente da grande querela que se promoveu em 1778, quando Mesmer chegou a Paris e anunciou ao mundo o seu sistema. A maior parte dos sábios da época tomou parte no litígio. As academias de ciências e de medicina receberam o encargo de examinar o que Mesmer pretendia ter descoberto e de informar o governo e o mundo sobre a aplicação do magnetismo ou do mesmerismo ao tratamento das doenças. Bayle, Lavoisier, Franklin, Jussieu e outros sábios ilustres tomaram a seu cargo esta missão. E a que resultado chegaram? Vós conheceis, senhores, o juízo que esta comissão emitiu sobre o magnetismo animal. Examinou primeiro o sistema Mesmer em todos os seus detalhes e, achando-o pouco sólido, argumentou contra ele. Esses argumentos ficaram, porém, sem réplica. Desde então, o sistema Mesmer
se foi desmoronando pouco a pouco. Após a doutrina, foram examinados os efeitos do magnetismo. Depois de reconhecerem que não eram nada exageradas, as descrições que diariamente se inseriam nos jornais, os comissionados emitiram um parecer sobre elas, que foi ainda menos feliz do que o relativo ao sistema, embora salpicado de aparente lógica, de autoridade tradicional e de explicações engenhosíssimas. Não tardou, contudo, em reconhecer-se que, mesmo colocando-se noutras condições diferentes das que se haviam admitido como indispensáveis para a realização dos fenômenos, se podiam obter os mesmos efeitos e provocar os mesmos fatos anteriormente verificados. A partir desse momento, as explicações dos comissionados, que já não podiam considerar-se senão como meras hipóteses, começaram, por sua vez, a desmoronar-se também. Por consequência, não se tinha ainda, naquela altura, chegado a uma conclusão sólida, mas tudo fazia esperar que a verdade não tardaria a tornar-se evidente e a ser conhecida por todos, visto que os fatos invalidavam as conclusões da comissão. Porém, nesse momento, quando se tinha já posto determinada esperança na justiça da academia, eclodiu na França uma luta muito maior, muito mais sangrenta e desastrosa do que a do magnetismo animal. E foi preciso atender a outros interesses mais imediatos, mais urgentes do que os provocados pelos congressos da ciência. Tanto os partidários como os refratários às doutrinas de Mesmer viraram-se, pois, obrigados pelas circunstâncias a suspender suas lutas e, o pior, as suas investigações. A ciência sofreu por isso um longo eclipse. Ao contrário do que poderia esperar-se, a ocultação total da ideia só serviria para despertar maior interesse pelas investigações e para imprimir nova diretriz ao estudo. O problema tomou então outro aspecto, o da época, e o magnetismo, que tanta excitação produziu nos meios cultos, caiu, não no descrédito, como desejariam alguns, mas no esquecimento forçado, provocado pelos fatos, porque a maioria dos seus investigadores havia desaparecido da terra em que nascera. Com o tempo, tornou, porém, a reaparecer a verdade entre nós, e a França viu-se pela segunda vez agitada de norte a sul pelo magnetismo animal. Por essa altura, é certo, o entusiasmo não foi tamanho, mas foi em compensação muito mais ponderado e científico. Estudaram-se melhor os efeitos da nova ciência, porque se olharam com menos convencionalismo as suas causas, e porque novos descobrimentos modificariam inteiramente os processos outrora empregados na produção dos fenômenos. Apesar de tudo isso, a maioria dos sábios, certamente receando as concepções do passado, permaneceu indiferente à eloquência dos fatos, atingido à opinião dos seus antepassados. Limitaram-se a servir-se dela como um estudo de aço e
procederam assim porque se tratava de uma arma forjada por homens notáveis, por homens de reputação verdadeiramente universal. Mas, senhores, que pode a autoridade dos homens contra a realidade dos fatos? Que pode a condenação de Galileu contra o sublime e a sublime verdade que ele revelou? Que podem os argumentos dos contraditores de Harvey contra a circulação do sangue? E se me faltasse algum exemplo mais recente para demonstrar-vos quantas vezes os juízos dos homens têm sido desmentidos pelo tempo, dir-vos-ia que aqui mesmo, ainda não há muito tempo, não se acreditava na existência dos aerólitos, embora possuíssem já 130 exemplos suficientemente comprovados de quedas de pedras do céu. Todas as negações formuladas contra o magnetismo animal não impedem, contudo, que os seus efeitos se manifestem e continuem a influir no ânimo dos investigadores. Aqueles que desejarem persuadir-se da sua realidade acharão, por toda parte, com necessário estudo, os meios de que carecem para atingirem o seu fim. Contudo, por uma anomalia absolutamente inexplicável, o descobrimento do magnetismo achou asilo não entre os acadêmicos, mas unicamente entre os que nem pelo seu estado nem pela sua posição podem geralmente consagrar a sua atividade a investigações científicas. Foi por esse canal que a verdade subiu à sua fonte, de onde, se não se intervém os papéis, se não se invertem os papéis, deveria ter descido. E assim, se hoje existe um certo número de partidários do magnetismo no seio das corporações sábias, forçoso é confessar que eles receberam, de pessoas de reputação científica pouco notável, o impulso inicial. Eu não duvido, senhores, que vós acolheis a verdade logo que ela se vos apresente claramente demonstrada. E para vos facilitar os meios de chegardes a este objetivo, comprometo-me agora mesmo a fazer-vos testemunhas de alguns experimentos que, precisamente pela sua natureza, creio não estarem sujeitos a condições humanas. Não são os fatos julgados, senhores, que eu vos proponho examinar de novo. Não são os casos antigos que eu quero submeter à vossa análise. Não são questões de antanho que eu desejo que aprecieis. Não são também árvores, nem tinas, crises de histerismo, nem fenômenos sonambúlicos que eu vos apresentei para formar juízo exato sobre o magnetismo animal. Abandono voluntariamente todas as maravilhas que se observam durante os fenômenos magnéticos e, embora possua certeza absoluta sobre a sua natureza, deixo a outros o cuidado de se convencerem delas. Eu solicito o vosso exame apenas para fatos que não saem do campo físico, fatos esses que parecem manifestar-se exatamente da mesma forma como os que são produzidos pela eletricidade, o galvanismo e o magnetismo mineral, mas cuja causalidade nada tem que ver com estes agentes, porque nenhum deles é posto em jogo na sua fenomenologia, que só a nossa organização produz,
sem o concurso de nenhuma combinação ou contato. Vou explicar-me com maior clareza. Se os numerosos fenômenos de que fui investigador e testemunha durante longo tempo, não me engano, eles devem proporcionar prova incontroversa de que o nosso cérebro pode dispor de uma força que ainda não foi apreciada e que, dirigida pela vontade sobre um indivíduo organizado como nós, pode produzir na sua organização fenômenos que não se manifestam senão quando a causa se põe em jogo e cessam tão depressa como ela deixa de agir. Pareceu-me que este agente produz uma verdadeira saturação do sistema nervoso do indivíduo que o recebe, porque os efeitos não têm lugar instantaneamente. É preciso, pelo contrário, determinado espaço de tempo para que eles se produzam, os quais se manifestam por sacudidas que nunca se renovam senão a intervalos mais ou menos compridos e com certa regularidade entre si. Estes movimentos são sempre automáticos. A pessoa que os produz não tem consciência deles, porque é absolutamente alheia às suas manifestações. A sua vontade não representa papel nenhum, e eu não admito que seja necessário para o êxito completo das experiências, senão um estado inteiramente passivo do paciente durante a execução dos trabalhos. Esta condição, senhores, é fácil de obtê-la. A cada instante podemos observá-la. Não pode haver nela nenhum subterfúgio pela minha parte, nem qualquer engano pela vossa. Não pode dar lugar a discussões, visto que se trata apenas de fenômenos de efeitos físicos, os quais vos apreciareis e apontareis às causas. Que o agente desses fenômenos seja o magnetismo animal, como eu creio, ou apenas o fluxo nervoso, como outros imaginam, pouco importa no momento. Não se trata da vossa parte, senão de reconhecer se o fenômeno existe e se ele se deve ou não a um agente absolutamente alheio à imaginação, ao calor animal e ao histerismo da pele, como eu afirmo ter reconhecido e solidamente comprovado. Se justifico o que afirmo, e vós comprovais que demonstro, abriremos um novo caminho aos observadores e acharemos explicação natural de numerosos fenômenos que já não se podem negar, mas que se consideram, não se sabe bem porquê, como produto de causas inteiramente acidentais. Justificaremos, ao mesmo tempo, os trabalhos de Humboldt, Bogros, Hale e Antelrent, que admitem um fluxo nervoso do homem capaz de exteriorizar-se, a que mais tarde o barão de Herschenbach, no estudo das radiações dos corpos, chamaria de manifestações óticas. O que vos proponho examinar não apresenta, repito, nenhum obstáculo para vós, sejam quais forem as concepções que tenhais do magnetismo. As experiências podem fazer-se a qualquer hora e em lugar escolhido por vós, onde possamos multiplicá-las e variá-las ao infinito e submetendo à influência que vos peço para analisardes, homens, mulheres e crianças. Este exame não exige de vós, senhores, nenhum abandono das crenças, nem as renúncias
de nenhuma das vossas opiniões, nem o sacrifício da vossa razão. Não exige outra coisa que não seja um migalhinho de tempo e um pouco de boa vontade. Podereis recusar-me o que vos peço? Esta memória, ouvida com invulgar interesse, dividiu a opinião dos acadêmicos sobre o exame que Dupotet solicitava e deu origem a uma das maiores discussões científicas registradas no século XIX. Serenados os ânimos e considerados os fatos palpáveis que se propunham, foi nomeada uma comissão erudita para tratar do assunto. Daí resultou um relatório admirável de análise e síntese. Esse relatório, precisamente porque era admirável e podia, após discussões acadêmicas, alicerçar em bases sólidas o conceito da ciência, foi inexplicavelmente ou criminosamente mantido secreto. E Dupotet, depois de esperar 3 meses pela desejada revelação, perdeu a paciência e resolveu atender aos pedidos que recebera de várias cidades da França e foi lecionar em Reims, Bordeaux, Montpellier, etc. Após o que partiu para Londres, de onde igualmente tinha grande número de convites. As palestras proferidas por Dupotet revelaram o seu extraordinário conhecimento do magnetismo e que foi realmente um dos mais autênticos e idealistas corifeus. Anos depois, Allan Kardec escrevia na Revista Espírita, fundada em janeiro de 1858, o seguinte severo manifesto contra a posição refratária da Academia de Ciência de Paris ao magnetismo. Aqui vem. Deixado à porta, o magnetismo entrou pela janela, graças a um disfarce e a um outro nome. Em vez de dizer sou o magnetismo, o que provavelmente não lhe teria dado acolhida favorável, disse: chamo-me hipnotismo. Graças a esta palavra, entrou após 20 anos de paciência, mas não perdeu por esperar, pois soube fazer-se introduzir por uma das maiores sumidades. Teve o cuidado de evitar, na apresentação, o seu cortejo de passes, de sonambulismo, de visão à distância e de êxtase, que o teria traído. Disse simplesmente: sois bons e humanos, vosso coração sangra ao ver sofrer vossos doentes. Procurais um meio de adormecer a dor do paciente, cortado pelo vosso escalpelo. O que me empregais, às vezes, é muito perigoso. Eu vos trago um mais simples e que, em todo caso, não tem inconvenientes. Estava certo de ser ouvido, falando em nome da humanidade. E acrescentou, astucioso: sou da família, pois devo a vida a um dos vossos. Pensava não sem razão, porque essa origem não o prejudicaria. Se vivessem ao tempo da Grécia, brilhante e poética, diríamos: magnetismo, filho da natureza e de um simples mortal, foi proscrito do Olimpo, porque tinha ferido os privilégios de
Esculápio, e Machado a seu lado, gabando-se de poder curar sem seu concurso. Errou muito tempo pela terra, onde ensinou aos homens a arte de curar por meios novos. Desvendou ao vulgo uma porção de maravilhas que até então tinham sido misteriosamente escondidas nos templos, mas aqueles cujos segredos havia revelado, desmascarando-lhes a charlatanice, o perseguiram a pedradas, de tal sorte que foi ao mesmo tempo banido pelos deuses e maltratado pelos homens. Nem por isso deixou de continuar a espalhar seus benefícios, aliviando a humanidade, certo de que um dia sua inocência seria reconhecida. E de que um dia lhe falaria, ou lhe faria justiça. Teve um filho cujo nascimento escondeu cuidadosamente, receoso de lhes atrair perseguições, e o chamou de hipnotismo. Este filho partilhou longamente de seu exílio e durante esse tempo se instruiu. Quando se julgou bem formado, disse: vai-te apresentar no Olimpo, guarda-te de dizer que és meu filho. Teu nome e um disfarce facilitarão a tua entrada. Esculápio te apresentará como meu pai. Esculápio tem um encarniçado inimigo, aquele que te proscreveu. Ele mesmo te estenderá a mão, mas se me reconhecer, expulsar-me. Ora, se te expulsar, virás junto a mim e continuaremos a nossa obra beneficente junto aos homens, à espera de melhores dias. Mas fica tranquilo, tenho muita esperança. Esculápio não é mau. Ele quer, antes de tudo, o progresso da ciência. Do contrário, não seria digno de ser o Deus da medicina. Aliás, talvez eu tenha cometido algumas faltas para com ele, ofendido por me ver denegrir. Eu me exaltei, eu o ataquei imprudentemente, prodigalizei-lhe injúrias, insultei-o, vilipendiei-o, chamando de ignorante. Ora, isso é um meio ruim de tratar os homens e os deuses. E seu amor próprio ferido irritou-se um instante contra mim. Não faça como eu, meu filho. Sê mais prudente e, sobretudo, mais polido. Se os outros não o forem para contigo, o erro será deles, a razão tua. Vai, meu filho, e lembra-te de que não te apanhem moscas no vinagre, com vinagre. Assim falou o pai. Hipnotismo partiu timidamente para o Olimpo. O coração lhe batia forte quando se apresentou à soleira da porta sagrada, mas surpresa! O próprio Esculápio estendeu a mão e o introduziu. Assim és o magnetismo no lugar. Que vai fazer? Não acrediteis na vitória definitiva. Estamos nas preliminares. A paz é uma primeira barreira derrubada. É estudo. O passo é importante, sem dúvida, mas não penseis que os inimigos vão confessar-se vencidos. O próprio Esculápio, o grande Esculápio, que o reconheceu por seu traço de família,
dificultava enormemente a sua defesa, pois seriam capazes de mandá-lo a Chandrarenton. Vão dizer que é qualquer coisa, mas que seguramente não é magnetismo. Vá, não chicanemos com as palavras, será tudo que quiserem, mas enquanto se espera, é um fato que terá consequências. Ora, eis as consequências. Inicialmente, vão se ocupar do ponto de vista anestésico, do grego, sensibilidade, e a privativo, isto é, privação geral ou parcial da faculdade de sentir. E isto por força da predominância das ideias materialistas, pois ainda há tanta gente, sem dúvida, por modestia, que tema em si reduzir ao papel de gralha, que, quando estragadas, é atirada ao ferro velho, sem deixar vestígio. Assim, vão examinar o fato de todas as maneiras, ainda porque mera curiosidade. Vão estudar a ação das várias substâncias para produzir o fenômeno da catalepsia. Depois, um belo dia, reconhecerão que basta pôr o dedo. Mas não é tudo. Observando o fenômeno da catalepsia, outros surgirão espontaneamente. Já foi notada a suspensão das faculdades orgânicas. Assim, o pensamento independente dos órgãos há, pois, no homem algo além da matéria. Ver-se-á a manifestação de faculdades estranhas. A vista adquire uma amplitude insólita, transpondo o limite dos sentidos. Todas as percepções deslocadas, numa palavra, é um vasto campo para a observação. E a gente fica aqui.